Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa tarde? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem para virar o pescoço presta. Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não, é só olhar aqui para o pastor Silas Josué. Ele está parecendo um manequim de vitrine de shopping center, né? Que alegria estar de volta aqui em Santo André e saber que há uma igreja corajosa nessa cidade. Saber que há um povo que não se envergonha do Evangelho de Cristo. Saber que há um povo que neste dia tem sacrificado o seu almoço para ficar debaixo do sol quente, para dizer à cidade que Jesus está vivo e que a sua igreja está aguardando o dia do arrebatamento. E que a Bíblia Sagrada, por mais que tenha sido violada, violentada, por muito tempo arrancada dos corações e dos braços e das mãos dos homens pelo mundo, ela permanece de pé. A Bíblia Sagrada, um livro que tem o recado de Deus para a raça humana, ainda é o livro mais lido e mais vendido em todo o mundo. Alguém aqui ama a Bíblia Sagrada? Então dê um grito de glória a Deus para empolgar o coração desse pastor. Eu queria fazer uma leitura do texto sagrado, uma leitura rápida, que está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16 e o versículo de número 18. Eu quero pedir para que você me ajude aí em oração e dando uns gritos de glória para eu não dormir aqui. Eu estou sem dormir, eu saí do estado do Acre, lá são 3 horas de diferença. Preguei ontem no evento, nós tínhamos lá umas 12 mil pessoas, e o nome de Jesus foi glorificado. Eu saí direto do púlpito para o aeroporto e do aeroporto para cá. Então se eu chamar Jesus de Genésio aqui, vocês me perdoam, tá bom? Os pentecostais vieram para essa reunião ou não? Só que tinha um sonoplasta para me dar um pouquinho de agudo aqui e abrir o som para mim do púlpito, aqui do palco, um pouquinho de agudo no som do palco. Mateus 16 e 18, está escrito assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Pegue na mão da pessoa mais bonita ou mais perfumada que estiver do seu lado. Eu acho que ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Tem gente que não me obedece nem com reza brava. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, você que está aí, você já está com a camiseta da marcha, já está aqui na rua até uma hora dessa. Que custa? Vocês estão aí em cima também, vocês estão numa plataforma maior. Isso, já tem gente de mãos dadas ali. Pegue na mão do seu irmão, incline a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos esta plataforma ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre a cidade de Santo André nessa tarde. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar essas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nessa tarde, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. Toda a igreja diz: os que podem ver a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso.
Pregar em uma marcha é muito mais do que falar do amor de Cristo. É demonstrar para a sociedade a indignação que temos dentro do coração. Talvez as pessoas que participam de muitas marchas pensam que a marcha se trata de um carnaval, pastor Silas, ou uma festa a céu aberto, mas não é isso. Todas as marchas instituídas pelos homens em democracias são marchas de protesto. As pessoas só vão para a rua quando tem algo para protestar. Quando nós falamos de ir para as ruas para falar da Bíblia, numa marcha pela Bíblia, nós estamos aqui dizendo que nós estamos inconformados com uma geração que perdeu completamente o apelo e o amor por aquilo que é divino, por aquilo que é sagrado. Eu poderia aqui dar algumas estatísticas e trazer algumas informações para vocês, mas eu não quero deixar o seu domingo triste. Todavia, é uma realidade o momento em que vivemos. Eu tenho um pastor, amigo, missionário na Suécia, e ele me ligou tem 3 semanas pedindo oração, porque as igrejas evangélicas que lá estão foram proibidas de lerem alguns trechos da Bíblia Sagrada por força da lei do Estado. O Estado, o parlamento, criou uma lei proibindo que todos os textos da Bíblia que tocam em direitos humanos, que vão ferir a orientação sexual das pessoas ou coisas semelhantes, não podem mais ser lidas em público, porque pode constranger as pessoas, e pastores estão sendo processados e colocados atrás das grades. Eu tenho aqui um amigo, um pastor que veio da Flórida, ele estava aqui agora, e eu me lembrei, pastor Silas, que há 5 anos atrás eu estava pregando no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, na cidadezinha de Marietta, e procurei um amigo, porque eu frequento lá há muitos anos, e me disseram: pastor, esse seu amigo está preso já tem 2 anos. Eu disse: mas o que foi que ele fez? Ele cometeu um crime pelo estado da Geórgia. Eu disse: que crime ele cometeu? Ele de manhãzinha acordou com um barulho estranho no quarto da filha de 15 anos. Então ele rompeu a porta dela porque ela estava fazendo barulho estranho. Ele achou que a menina estava sofrendo um ataque ou alguma coisa assim. E quando ele abriu a porta, ela estava com um namorado nua na cama. O pastor, por natureza, por ser pai, por ser cristão, se indignou e bastou dar um grito com ela. E a menina pegou o telefone do lado da cama, discou 911. A polícia veio, enquadrou o pastor e levou ele. Ele está atrás das grades, crime inafiançável, porque um pai entrou dentro do quarto da filha, que depende dele, para comer, para viver, para morar, porque o quarto da menina é inviolável, porque os direitos religiosos dentro daquele estado já não existem mais. Eu poderia dar outras estatísticas aqui, como por exemplo no Brasil, onde uma tradução da Bíblia foi feita e ela já está disponível online, uma Bíblia chamada Bíblia Inclusiva, onde todos os textos que para nós cristãos são sagrados está completamente deturpado, destruído. Ou seja, o ser humano perdeu o apreço. Falhamos como sociedade, falhamos como pais e mães. Nesses últimos 13 anos abandonamos os nossos filhos e deixamos os filhos à disposição de uma babá eletrônica como a televisão. Deixamos que o Estado educasse os nossos filhos, e por isso há um êxodo das nossas igrejas, das nossas gerações. Adolescentes já não querem mais frequentar cultos, porque quando chegam em casa aprendem uma coisa com o pai, mas quando chegam na escola, o professor que tem um viés comunista, marxista, gramsciano, vai explicar para os seus filhos que tudo que ele aprendeu em casa não passa de uma doutrina patriarcal que tem que ser extirpada, assassinada, arrancada, destruída, e os pais não são mais respeitados. Por isso que os alunos hoje batem nos professores dentro da sala de aula. Falhamos como seres humanos quando permitimos que o SUS do nosso país, que não dá conta de atender uma pessoa que tem problema de pulmão, se você depende do sustento lá marcar uma cirurgia de catarata ou uma cirurgia de qualquer parte do seu corpo, você vai ser obrigado a aguardar de 6 meses a 3 anos para ser atendido. Todavia, se o seu filho tiver entre 6 e 12 anos e ele se sentir uma criança num corpo diferente, e um psicólogo assinar e dizer que ele está num corpo diferente, o Estado vai fazer com que a cirurgia de sexo seja feita instantaneamente. Falhamos como sociedade, falhamos como igreja, porque nós não sabemos a autoridade que está em nós. O grande líder dos direitos humanos, Dr. Martin Luther King, um dia disse assim: o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. A igreja sabe fazer barulho em 4 paredes,
mas não sabia fazer barulho nas ruas. E quando vamos para as ruas, não sabemos o que estamos fazendo. Essa semana, como o reverendo pastor Silas me mandou as fotos dos cartazes que vocês iriam espalhar pela rua, eu me emocionei e me lembrei que em 2013 eu apanhei em aeroporto, eu apanhei em aviões, eu tive que tirar minha filha da universidade, minhas crianças pequenas tiveram que ter tratamento psicológico, porque o movimento LGBT do nosso país é cruel. Iam para frente das minhas igrejas, dentro do carro onde eu estava, arrancavam as roupas, esfregavam a sua genitália na cara das minhas filhas, e a polícia nada fazia, mesmo sabendo que isso era um crime. Em 2013 era uma voz solitária, e de repente, em 2017, eu vejo uma igreja viva, de pessoas inteligentes, marchando pelas ruas da cidade, defendendo a bandeira de Cristo. Me perdoe. Eu estava dentro do avião vindo dizendo: Deus, obrigado, valeu a pena. Valeu a pena, porque o movimento gay queria me transformar em um exemplo, e acabaram me transformando em uma inspiração. Hoje em cada estado do país tem um Feliciano com outro nome. Em cada igreja tem alguém que está bradando a vitória. E eu quero mandar um recado para Satanás: a sociedade brasileira vai mudar. Nós estamos de posse do livro sagrado. Sociedades que se levantaram contra esse livro tombaram. Motivos políticos ou instituições políticas que se levantaram contra esse livro tombaram. O comunismo matou 50 milhões de cristãos na Europa e pelo mundo todo, e o comunismo já não existe mais. Pessoas morreram por causa da Bíblia, e hoje a Bíblia Sagrada está de pé diante de nós. Deus ainda fala conosco através da sua palavra. Tudo começou em 1549 na Inglaterra, quando o bispo Cranmer olhou para a sociedade que já naquela época perdia as forças da sociedade como base. E ele então, vocacionado, chamou todos os cristãos para marcharem pelas ruas, para instituírem o dia da Bíblia, para que as pessoas voltassem a olhar para a Bíblia não como um livro histórico, não como um livro fictício, não como um livro escrito por dezenas de homens, mas como a boca de Deus que ainda fala. Este livro transforma. A palavra de Deus transforma. E eu li um versículo neste dia que me fala exatamente de um homem que teve a sua vida transformada pela palavra. Não foi a palavra escrita como está aqui que mudou ele naquela época, porque a palavra naquela época ainda não estava escrita. Mas a palavra que mudou ele foi a própria palavra encarnada, o verbo que se fez carne. Pedro cruzou o caminho de Jesus Cristo e Jesus mudou a vida dele. A palavra encarnada pegou um homem que era pescador, chucro, analfabeto, de difícil temperamento, e transformou ele num dos maiores pregadores do seu tempo, exemplo e pilar da igreja. Se a palavra fez efeito há 2000 anos atrás, ela ainda faz efeito nessa tarde. Você pode não acreditar no que eu vou dizer, mas como profeta eu vou liberar a palavra. Você não tem noção perto de quem você está nesta tarde. Você não sabe o sacrifício que você está fazendo em estar aqui sentado em pé, ou olhando para mim, ou comendo um cachorro quente, mas está aqui. Você não sabe o que isso significa diante de Deus. Eu quero crer que enquanto eu prego, o Espírito de Cristo visita essa multidão, e Ele vai olhando o batimento cardíaco do seu coração. Se a sua adrenalina subir, se os seus olhos marejarem, se o seu corpo entrar em erupção, é sinal de que o Espírito Santo está plantando em você uma vocação também. O Deus de Pedro pode te levantar nessa tarde, aqui em plena praça pública. Alguém acredita nisso? Então, por gentileza, levante a mão direita para o céu comigo. Agarre o ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Agarrou a pessoa? Quem vem para a marcha vem preparado para tudo. Agarrou? Chacoalha a pessoa, por favor, até ela ficar irritada. Vai, não tenha medo, chacoalhe ela. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida, a sua chamada, o seu ministério, a sua família, a sua igreja, o seu bairro, a sua cidade. Deus vai sacudir o nosso. Silas, eu me emociono quando eu leio o versículo de Mateus 16 e 18. Jesus fez uma reunião informal com sua escola apostólica, e a escola dele era composta por 12.
Cada um tinha um temperamento, cada um tinha um talento, todos tinham defeitos. Mas o que ele vai fazer em Mateus 16 vai mudar a vida de todos e vai começar a implantar o alicerce da igreja. Podendo ele ter chamado Mateus, que era estudado, cobrador de impostos, moço que fez economia na Universidade de Jerusalém, que aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel, o maior filósofo do seu tempo. Podendo ele ter entregue a chave da igreja nas mãos de Mateus, um sábio. Imagine se a igreja tivesse Mateus como líder. Não haveria nenhum crente analfabeto. A oportunidade seria dada para os homens e mulheres estudarem. Mas o Senhor não entregou na mão dele. Podendo ele ter entregado na mão de Filipe, o mais politizado dos discípulos. E eu digo isso com afirmação. Imagine você convencer o judeu mais puro de Israel a ouvir um herético. Porque Filipe evangelizou Natanael, um judeu em quem não havia dolo, e arrastou Natanael para ouvir Jesus. E não é que Natanael foi ouvir Jesus, e na primeira frase de Jesus ele já cai de joelhos e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Jesus entrega a chave da igreja na mão de Filipe, a igreja teria entrado em todas as organizações. Seríamos parceiros hoje do Lions Club, do Rotary Club, da maçonaria e de todos os órgãos que militam fazendo bem. Pessoas que não são nem de direita nem de esquerda, mas de centro, fazer o bem com todos. Mas não. Podendo ele entregar a chave da igreja na mão de Judas, o Iscariotes. Pastor, o senhor é maluco? Não, eu só estudo biografias. Judas era um dos mais inteligentes discípulos de Cristo. Vinha da terra de Caríates, por isso é chamado de O Iscariotes. A terra de Caríates era a terra que dava para Israel os judeus revolucionários. Era a terra onde os homens estudavam e queriam que Israel voltasse a ser como antigamente. Queriam tirar da mão dos romanos e devolver aos judeus a liderança. Judas seguiu Jesus porque achou que Jesus era um revolucionário. Se Jesus entrega a chave na mão de Judas, meu Deus do céu, imagine a igreja, uma igreja revolucionária. Mas não. Podendo ter entregue a igreja na mão de João, equilibrado, palavras certas na hora certa, coração comedido, alma aberta. Não. Ele chama quem para entregar a chave? Não ouvir? Não passa vergonha, está todo mundo olhando e hoje é o dia da Bíblia. Qual é o nome dele? Pedro. Pense em Jesus chamando Pedro. Quando Jesus chamou Pedro, todo mundo olhou para ele e deve ter dito assim: vixe, o que ele fez dessa vez? Porque toda vez que Pedro se mete na história de Jesus é para passar vergonha, nele e em Cristo. É Jesus lavando os pés, ele não deixa Jesus lavar os pés. É Jesus andando no meio do mar, é ele pulando no mar, faz um ato bonito e daqui a pouco ele afunda. É ele arrancando a orelha. Imagina Jesus no dia que ele foi preso. Tem na biografia dele que no dia que ele foi preso para morrer por nós, alguém arrancou a orelha de um soldado. Por isso que Jesus vai lá e conserta a orelha. É Pedro. Toda vez que ele se mete na história é para dar confusão. Já começou no início do ministério. Pergunte como. Levou Jesus para orar pela sogra dele. Estou falando que ele é doido. Qualquer genro vê a sogra doente, Jesus prepara, Senhor, e leva. Pedro não, Jesus vem curar minha sogra. Mas eu acho que ele se arrependeu, porque no fim da vida ele acabou negando Jesus. E alguém disse que foi por causa disso. Piadinha cristã, mas deixa isso para lá. Jesus chama Pedro para perto dele. E Pedro já vem desconfiado. O que eu fiz dessa vez? Eu preciso arrumar um Pedro aqui. Vem você, meu filho, você tem cara de Pedro. Você mesmo. Vem cá. Aí, olha, vem no passo da tartaruga. Tudo bem? Você vai ser meu Pedro aqui, pode ser? Então vira aqui, fica de frente para mim. Quando Jesus chamou Pedro, os outros começaram a murmurar. Vai, murmura aí. Pensa no povo que sabe murmurar, o crente. Pedro já olhou e deve ter dito assim: o que eu fiz dessa vez? O que eu fiz dessa vez? Calma, Pedro. Hoje eu te chamei aqui porque eu quero te honrar. Aí Jesus diz assim para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só a explanação do texto já enche a gente do Espírito Santo. Preste atenção na revelação, porque aqui tem uma revelação. A Igreja Católica confunde esse texto.
Eles pensam que Jesus está dizendo que Pedro é a pedra da igreja, é o alicerce da igreja. Ah, se Pedro fosse o alicerce da igreja. Dá uma olhadinha para a cara da criatura. Imagina a igreja alicerçada nele. A igreja está perdida, não funcionava nem até o fim do ano. Mas Jesus não está dizendo isso. A igreja católica diz que Pedro foi o primeiro papa, não é? Mas temos um problema, Pedro era casado. Os padres não podem casar, então já tem uma confusão, deixa isso para lá. Mas voltemos aqui. Jesus vai falar com Pedro. Eu quero que você preste atenção na minha voz e na minha mão. Só assim você vai entender o texto. Jesus está dizendo: tu és Pedro. Mas o nome dele não era Pedro, era Cefas, seu nome judeu. Pedro é uma palavra grega. Jesus chamou Pedro e todo mundo começou a rir. Quando ele falou Pedro, todo mundo dizia: já começou a humilhação. Pergunte por quê? Pedro significa pedra emprestada, pedra pequena, pedra esmiuçada. E pedra esmiuçada é areia. E a Bíblia diz que o homem que alicerçou a sua casa na areia afundou. Então Jesus não está dizendo que ele vai ser o alicerce. Olha Jesus dizendo: tu és uma pedra pequena que não presta para nada. Os discípulos concordam? Sim. O senhor está certo, diz um amém aí. Tu és uma pedra que não presta para nada. Aí Jesus para de falar com ele e diz assim: tu és só uma pedra pequena, mas sobre esta pedra. Não entendeu? Vou falar de novo. Olha a mão. Tu és uma pedra pequena, mas sobre esta rocha, a rocha de espina, a pedra angular, a rocha cortada do alto da montanha, jogada nos pés da imagem, da visão do rei Nabucodonosor, que destruiu os reinos do mundo e que alicerçou o seu reino, que será de eternidade a eternidade. Cristo é a rocha. Tu és pedra que não presta para nada, mas sobre esta pedra, não se escandaliza, tá? Eu edificarei a minha igreja. Pedro não é a rocha, Pedro é a igreja. Pedro é apenas uma pequena pedra que está em cima de uma pedra maior. Jesus está dizendo: tu és uma pedra que não presta para nada, mas eu sou a rocha, e é sobre esta rocha que eu vou te edificar, e você será uma igreja. Quando Jesus disse isso, o inferno gargalhou. Os demônios, é pilindras, é pilantra, é chucaveira, tranca-rua, preto velho, deram gargalhada e disseram assim: se Pedro é a igreja está afadada a cair, porque ele não presta para nada. Aí Jesus libera a sua palavra profética: tu és uma pedra que não presta para nada, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E tem mais: as portas do inferno, o inferno não prevalece contra ti. Quer tocar na igreja? Passe por cima de mim, porque eu sou a rocha, disse Jesus. Obrigado, Pedro. Aqui eu também tenho uma outra revelação. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. É para arrancar tatu da toca e sabiá do toco agora. Jesus está dizendo assim: igreja não é uma denominação. Igreja não é uma organização, porque a organização não tem vida. A organização precisa de um nome, porque o nome tem que ter um CNPJ. Se tem um nome e tem um CNPJ, ela precisa de um dono. E você não pode chegar lá no cartório e registrar a sua igreja. Igreja Jesus Cristo foi ali e já volta. Qual o nome do dono da igreja? Quem é o presidente? Quem representa ela? É Jesus de Nazaré. Fala isso que as pessoas vão falar: alô, como é que a gente vai intimar Jesus quando tiver um processo? Então a igreja, organização, tem dono. Eu sou presidente da minha igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Catedral do Avivamento. Eu respondo pela minha igreja. Na minha cidade, quem não é crente diz assim: o dono dessa igreja é o pastor Marco. E eles não estão errados, porque eu sou dono da marca, da denominação. Só que a igreja não é uma organização. A igreja é um organismo. Sabe a diferença, né? O organismo é vivo. A igreja como organização tem 1 milhão de nomes: Assembleia de Deus, Universal, Presbiteriana, Metodista, Igreja Jesus foi ali, já volta. Tem um monte de nome. Agora a igreja organismo, aqui ela se chama marca. E aí?
Responde. Aqui a minha igreja chama Marco. E aí? É por isso que Jesus disse: é contra esta igreja que o inferno não suporta. Eu já participei de velórios de denominações. Já participou de um velório de uma igreja? Eu estava pregando em Toronto, no Canadá. Culto lindo. Final do culto, o pastor agarrou o microfone emocionado e disse: este foi o último culto desta denominação. Pastor Marcos, o senhor foi a última voz profética ouvida. E eu perguntei: mas o que está acontecendo? Ele disse: tudo que o senhor está vendo aqui não é nosso, nós somos brasileiros, congregamos aqui. Essa igreja só tem 6 membros, não conseguiu pagar impostos, tem $1 milhão em impostos atrasados, e foram obrigados a vender toda a denominação, o campus universitário, tudo que ela tem, vai se transformar aqui em prédios. A igreja foi vendida, foi o último culto dela. Pense no pastor que entrou em depressão, fui eu. Eu preguei num culto fúnebre de uma igreja. Saí lá fora, tirei uma foto da igreja, tem no meu site a foto da igreja. Aí eu estava olhando aquela igreja e disse assim: Jesus, a sua igreja faliu aqui em Toronto. O céu abriu e Deus falou comigo: mentira, a minha igreja não pode falir jamais. Mas essa igreja faliu. O Senhor Jesus disse: igreja não, que faliu aí foi uma denominação. O templo foi fechado, mas a igreja permanece aberta. Falei: Jesus, me explica, porque deu um nó na minha cabeça. O Senhor disse para mim: você disse que vai na igreja. Eu disse: sim. Ele falou: mentira, você não vai na igreja, você vai no templo. E a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Falei: e? O Senhor me disse: e, que é templo, até você botar o pé lá dentro. Quando você põe o pé lá dentro, o templo vira igreja. Quando o último crente sai, a igreja vira templo de novo. Quem já ouviu falar que igrejas foram assaltadas? Entraram e roubaram tudo que tinha lá dentro. Mas não é a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Como é que alguém pode roubar a igreja? Não roubaram a igreja, roubaram o templo. E um dia eu orei e falei: Senhor, onde é que o seu anjo estava, que não guardou o templo? O Senhor disse: ele estava guardando a igreja. Não entendeu, né? Tem que ser inteligente para entender o pastor aqui. O que é que o anjo vai ficar fazendo dentro da igreja, olhando para os bancos, para o som, para tudo? Se banco não dá glória a Deus, se teto não levanta a mão, se microfone sozinho não fala em línguas, o anjo acompanha a igreja, a igreja, a igreja. Esta é a minha igreja. Então deixa eu te dar um conselho para encerrar esta palavra. Valorize aquilo que o Senhor Deus tem te dado, Pedro. A palavra ainda transforma, e ela ainda vai transformar mais. Só que é preciso uma atitude da nossa parte. É preciso que cada homem, cada mulher que aqui está, que marcharam pelas ruas dessa cidade, entendam que nesta tarde vocês arrumaram confusão com o inferno. Pelo menos uma maluca deu glória a Deus. O resto, teve um irmão ali atrás que fez o sinal da cruz. É bom ir se preparando mesmo. Sair da zona de conforto não é fácil. Ninguém é obrigado a pegar essa cruz pesada, colocar nos ombros e levar. Mas já que você veio, se prepare. O inferno marcou a sua vida. Os demônios virão contra a sua casa, contra a sua família. Pastor, o senhor está não passando medo? Não, só estou te prevenindo. Fique tranquilo, porque os demônios farão 2 trabalhos. O primeiro, se levantar contra você. O segundo, cair diante de você. Porque nada pode parar a marcha da igreja. Proteja os seus filhos. Mantenha a senha do WhatsApp dos seus filhos menores de idade na sua mão. Não deixe os seus filhos perdidos. Sente com sua criança para ver o que ela tem aprendido na escola. Eu tenho tido altos debates com a minha filha mais velha, e é difícil. Ela estuda aqui em São Paulo, na FAAP. Mesmo a FAAP sendo uma faculdade tida de centro-direita, ela está infiltrada com professores universitários marxistas. Marxistas que não creem em Deus, que acham que a sociedade tem que ser reinventada. Verdadeiros engenheiros sociais, querem recriar a raça humana. Esses dias eu fui para um debate, quando eu falei a sigla LGBT, me pararam e disseram: não, está faltando mais 148 siglas. E começaram a falar, eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Eu nunca vi um momento tão drástico como esse que nós estamos vivendo.
E sabe o que é o problema? Pior, nós aceitamos calados. A gente patrocina isso assistindo as novelas. A gente patrocina isso quando nos calamos, quando não damos voz àquilo que há dentro de nós que grita por santidade, por busca. De uma coisa eu tenho certeza: estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Quem assistiu a TV essa semana deve ter se emocionado como eu. Quando Deus levanta um louco, vai lá e encara os palestinos e diz: Jerusalém é de Israel. Era para ter dado um grito de arrancar o chão do sol. A falta do conhecimento teológico nos leva a isso, pastor Silas. Só quem conhece a Bíblia sabe o que está acontecendo. Não se lembra que está escrito em Mateus 24 e 25: olhai para a figueira, quando os seus ramos estiverem enterros e os seus frutos estiverem prontos para a colheita, avisai ao mundo que é chegado o tempo. Jesus está voltando, igreja. Não tenha medo de encarar quem quer que seja por aquilo que você acredita. Não tenha medo do politicamente correto. As farras com o politicamente correto. Vá para o inferno com o politicamente correto. Eu vivo numa democracia, não é um estado totalitário. Democracia é o único estado que te dá direito a discordar de tudo. Então, se você pode discordar, continue discordando. Não deixe de calar. Não deixe na escola levantar meia dúzia de meninos aloprados, cheios de maconha na cabeça, e um professorzinho alegre demais dizendo que você não pode. Você tem o brilho de Cristo sobre a sua vida, a proteção da oração da igreja. Isso é um protesto de verdade. Jesus veio arrebatar um povo santo e uma igreja de vitória. Encerro citando o livro de Cantares, no capítulo 6, versículo 10. A única pergunta feita pelo homem mais sábio do Velho Testamento, ao lado de Daniel e Lúcifer, os três maiores mentes do Velho Testamento, Salomão, o homem mais sábio do mundo, que as pessoas vinham de fora para saber dele respostas, morreu com uma pergunta e não soube responder. Deus faz brotar diante dele uma visão de uma mulher muito bonita. Isso porque ele estava elogiando a namorada dele. Ele começou a falar da sunamita. Ela é bonita, a cor da pele dela é assim, os olhos são assim, a curva do corpo dela é assim. Eu quero tomar vinho na taça do seu umbigo. Ele está falando para Deus que ele encontrou a mulher mais linda do universo. Aí Deus abriu o céu e disse: tem uma mais bonita do que essa. E Salomão pagou para ver. Impossível, Deus disse: vou te mostrar ela, tá pronto? Senta aí. Vou te mostrar ela em câmera lenta, em várias posições. Primeiro clique, explode uma foto. E Salomão olha e abre a boca e grita: quem é esta? Que aparece como a alva do dia. Deus dá outro clique e põe em outro lugar. Salomão olha e diz: agora ela não é como a alva do dia. Quem é esta? Formosa como a lua. Deus dá outro clique e Salomão grita: quem é esta? Que é brilhante como o sol. E ele encerra dizendo: quem é esta que é formidável como um exército com bandeiras? O versículo todo é assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Quem é esta? Salomão morreu sem saber. E se alguém aqui chegar no céu antes de mim, e lá nos Campos Elíseos encontrar um velho gagá, porque todos sabem é meio gagá, mexendo na barba branca, chegue perto dele e pergunte o nome dele. Se ele falar que é Salomão, pare na frente dele e diga assim: Deus me revelou uma coisa que nunca te revelou. E ele vai falar: eu sei tudo. Você vai dizer: tem uma coisa que você perguntou e não teve resposta. Você perguntou quem era aquela. O olho dele vai esbugalhar e vai dizer assim: você sabe quem é? E você vai dizer: eu sei. Quem é ela? Você vai murchar a barriga, estufar o peito, pegar na mão dele e dizer: prazer, sou eu. A igreja, quem é essa que aparece como a alva do dia? A alva do dia nasce no pior momento da noite, na maior escuridão, quando parece não haver fim. Ela vem
brotando em 3 cores. Ela sai do negro para o azul, e o azul é a cor da realeza. O azul vai tomando uma tonalidade vermelha, e o vermelho é a cor do sangue. Ela sai da cor vermelha e explode numa luz clara, porque ela reflete o brilho do sol da justiça. Esta é a igreja que nasceu para trazer esperança ao mundo. Formosa como a lua, porque a lua tem dias que ela está cheia, mas tem dias que ela está chorando. Partiu minguante, boquinha para baixo. Tem dia que ela está sorrindo no seu quarto crescente, e tem dias que a gente procura e não acha ela. Assim é a igreja. Tem os seus dias de glória, como hoje estamos aqui marchando e cantando e adorando a Deus. Mas ela já teve dias de tormento e sofrimento, como na noite de São Bartolomeu na França, quando mais de 10 mil irmãos nossos foram queimados vivos com um exemplar da Bíblia traduzida na língua de Martinho Lutero, agarrado ao peito. Ela chorou naquele dia, porque viu seus mártires serem queimados, e alguém disse: acabou a vida dela. Mas houve dias dela sorrir muito, como quando conquistamos a terra, quando abrimos um templo, quando abrimos uma congregação, quando salvamos alguém, quando trazemos alguém para Cristo. E tem dias que ela não aparece, Silas, porque vem uma tempestade. A gente olha, procura e não acha ela, mas só dá tempo ao tempo. A tempestade passa, ela permanece lá. Assim é a igreja. Não há força na terra capaz de pará-la. Ela também é brilhante como o sol. Pergunte por quê? Porque a lua não tem brilho próprio. Ela recebe o reflexo do sol, o sol da justiça. É por isso que a igreja brilha. Por isso que nenhuma igreja deveria bater no peito achando que é. A igreja não é, mas ele na igreja é. Como eu disse para encerrar, Salomão vê ela como um exército. Um exército, não são 2, não são 3. Quem é esta que aparece como um exército, com bandeiras no plural? O dia que eu li isso, falei, o tradutor traduziu errado. Quando um exército vai para a guerra, para a batalha, ele leva só uma bandeira. Sim ou não? Os Estados Unidos vai para a guerra do Iraque, o soldado de Idaho, o soldado de Massachusetts, ou de New Jersey, ou de Nova York, nenhum deles carrega a bandeira do estado, eles carregam a bandeira norte-americana. Quando o Brasil vai para missões no Haiti, ele não leva a bandeira dos estados de São Paulo, Minas Gerais, embora os soldados sejam de todos os estados, leva a bandeira do Brasil. E eu falei, Senhor, como é que esse exército, um exército, tem bandeiras no plural? E o Senhor me fez lembrar de muitos filmes que eu assisti. Todo exército que vai para uma guerra, quando ele vence, ele volta trazendo a sua bandeira e a bandeira do país que ele conquistou. Pelo menos uma irmã entendeu. Eu vou falar de novo. Todo exército que vai para um campo de batalha, Alexandre o Grande conquistou dezenas de nações. Quando ele volta para a Grécia, ele leva a bandeira da Grécia e dezenas de bandeiras com ele, mostrando: eu conquistei a terra. Salomão viu uma igreja que vai conquistar o mundo. Ele não viu uma igreja perdida. Eu não acredito que o arrebatamento da igreja, Deus vai deixar o diabo levar para o inferno 6 bilhões de pessoas, porque nós só temos 1 bilhão de cristãos no mundo. Eu quero crer que haverá um avivamento que vai começar hoje aqui em Santo André. E no arrebatamento nós deixaremos pouco para o diabo e vamos povoar o céu. Essa é a igreja que carrega bandeiras nas suas mãos. Quem concorda comigo, dê um grito de glória a Deus. Os que estão assentados, eu gostaria de pedir que ficassem de pé por um minuto. Eu encerro aqui. Os que estão de pé, que inclinassem a cabeça por um momento. Se puder pegar na mão de alguém, somos um exército. Esta é a minha igreja. Igreja sofrida, machucada, mas que está de pé. Alicerçada no sangue de Cristo. Vitoriosa pelo sangue dos mártires, que acredita na palavra, que não deixa o livro sagrado de lado. Está terminando a nossa temporada na terra. Em breve nos encontraremos com aqueles que foram antes de nós, os heróis de verdade, as irmãs do coquezinho, os irmãos que vinham para o culto de chapéu e bengala.
Eles nos ensinaram fundamentos que nós não podemos perder jamais. Podemos ser para frente, só não podemos deixar Jesus para trás. Podemos ser modernos, só não podemos ser mundanos. Pai, eu oro nesse momento com profundo respeito e muito emocionado, porque a igreja está viva contra um mundo perdido, contra um estado de caos instaurado. Ainda tem aqueles que não se curvaram. O Senhor poderia ter escolhido os melhores, mas o Senhor escolheu os Pedros. Um monte de gente com defeito, um monte de gente, Senhor, que mais erra do que acerta. Muitos nem queriam estar aqui, Senhor, se julgam ser incapazes de poder estar aqui. Outros não se sentem suficientes, mas mesmo assim vieram, cada um como uma formiguinha, trazendo um pedacinho de coisas. Amontoamos aqui, Senhor, o nosso alimento e te agradecemos nessa tarde. E pedimos ao Senhor que neste momento os seus anjos desçam em Santo André. Não um, não dois, mas milhares. Anjos com espada desembainhada nas mãos. Vou pedir ao Senhor, como eu aprendi quando criança, envie anjos da guarda, meu Pai, para cada casa aqui na cidade de Santo André. Anjos que protegem as crianças. A mitologia judaica crê nisso. Eu, como crente, também acredito nisso, porque a tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. A nossa família, Senhor, é uma extensão da sua casa. Visita o nosso lar nessa hora. Tem mães e pais que estão aqui, vieram chorando porque o filho e a filha chegaram de madrugada bêbados, mesmo, Senhor, sendo ofendidos pelo diabo. Eles resolveram vir aqui e dizer: eu faço a minha parte. Vais cumprir na vida deles a sua palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu profetizo que quando este culto terminar, um tempo de alegria descerá sobre todos nós. E a sua igreja, Senhor, vai viver uma temporada de alegria e de paz. E nós vamos nos preparar para a batalha final. E a sua igreja vai orar a oração do Espírito Santo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta é a nossa oração, Senhor. É a oração para encerrarmos essa participação, para dizer ao diabo que estamos vivos e que a família em Santo André está de pé. Abraça alguém no seu lado, diga: a sua família está debaixo da proteção de Deus. Abrace, profetize sobre alguém do seu lado, diga: a sua família está debaixo da proteção divina. Não vai abraçar o irmão do seu lado? Abrace ele, dá um aperto nas costelas. Diga: a sua família está debaixo das mãos de Deus. Se ao teu lado estou, quem conhece esse levante? Abra sua voz para cantarmos, irmão. Agora. Vai, coral. Tu és santo, ó Senhor. Um pouquinho mais forte, agora mais vigorosa. Eu sei que vivo está, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos
e agradecer a Deus pela vida de uma pessoa que está aqui entre nós, que sem essa pessoa eu não tinha chegado aqui a tempo, que é o André, esse moço que está aqui do meu lado. Ele preside uma empresa de táxi aéreo, é irmão nosso, cheio do Espírito Santo. Pastor Ronaldo, não sei se está aí, ele me ligou e falou: pastor, não tem como o senhor pegar um helicóptero, um avião para sair de Guarulhos e chegar em Santa André, senão não vai dar tempo. Vou chegar às 11h15, eu ia chegar aqui 1h30 da tarde. Aí quando ele falou isso, eu lembrei, eu falei: eu conheço um irmão que me deu um cartão, vamos ver se o que ele falou é certo, porque a maioria das pessoas fala isso e depois esquece. Liguei para ele, ele prontamente colocou um helicóptero à disposição, sacrificou o almoço dele, veio estar conosco aqui. Então estenda a mão para ele e diz assim: irmão André, Deus te abençoe, te faça próspero e abençoe a sua família, em nome de Jesus. Uma salva de palmas. Muito obrigado, André. Nós já estamos encerrando, amados, mas eu quero orar por você. Quero orar pela Eliane Santana também. A Eliane, nossa Deus. Eu esqueci da Eliane. Eliane é uma extensão de Brasília minha, que de vez em quando a gente troca informações. Corajosa, defende a família, sofre igual o sovaco de aleijado. Apesar que, desculpa, é politicamente incorreto. Ela sofre mais do que axilas de portadores de necessidades especiais. Deus te abençoe. Levante as mãos para cá, queridos. Vamos abençoar o pastor Marco. Nós sabemos a luta que ele tem como deputado federal, como homem público dessa nação. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, pela vida do teu filho, pastor Marco Feliciano. Abençoe a vida dele, Senhor. Usa-o nas tuas mãos e dê a proteção que ele precisa para exercer a função pela qual foi eleito pelo Senhor. Abençoe a Eliane, Senhor, que fez tudo o que pôde para a realização dessa marcha. Abençoe a vida do André e abençoe todos aqueles que participaram dessa marcha. Pai, nós te agradecemos por esse dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.